Tem mais de 60 anos? Alguma vez sentiu um cansaço tão profundo que até as tarefas mais simples pareciam uma montanha para escalar? Ou talvez uma azia teimosa que não desaparecia, não importava o que fizesse? A maioria de nós ignora estes pequenos sinais, atribuindo-os à idade, a uma noite mal dormida ou àquele almoço mais pesado. Pensamos, é normal nesta fase da vida. Mas e se eu lhe dissesse que o seu corpo pode estar a tentar sussurrar-lhe um aviso urgente? A dolorosa realidade é que um ataque cardíaco nem sempre é aquele evento dramático que vemos nos filmes, com uma dor esmagadora no peito e um colapso súbito. Muitas vezes, ele chega de forma silenciosa, disfarçado de pequenos incômodos que descartamos com demasiada facilidade. O segredo para proteger o seu coração não está em esperar por um alarme estrondoso, mas em aprender a ouvir os seus sussurros. Neste vídeo, vamos desvendar 7 sinais precoces de um ataque cardíaco silencioso que todas as pessoas com mais de 60 anos devem conhecer e nunca, jamais, ignorar. Fique comigo até o final, porque o último sinal é talvez o mais inesperado e o que mais frequentemente é confundido, e reconhecê-lo pode, literalmente, salvar a sua vida. Vamos então começar com o primeiro sinal, aquele que é talvez o mais comum e o mais fácil de ignorar. Uma fadiga incomum e extrema. E quando falo de fadiga, não me refiro àquele cansaço agradável depois de um dia a cuidar dos netos ou de uma longa caminhada pelo jardim. Falo de um esgotamento profundo, uma exaustão que parece vir do fundo da alma e que o deixa sem energia para fazer as coisas mais básicas. Imagine a Dona Maria, que sempre adorou cozinhar para a família. De repente, ela percebe que só o ato de descascar batatas a deixa sem fôlego e a precisar de se sentar. Ou o Sr. Joaquim, que costumava passear o seu cão pelo bairro todas as manhãs, mas agora, a meio do caminho, sente um peso tão grande no corpo que só pensa em voltar para casa e deitar-se no sofá. Isto não é o cansaço normal do envelhecimento. É um sinal de alarme. Pense nisto como o seu corpo a entrar em modo de poupança de energia. Quando uma artéria coronária está parcial ou totalmente bloqueada, o coração tem de trabalhar muito mais para bombear o mesmo volume de sangue para o resto do corpo. É um esforço hercúleo que acontece silenciosamente dentro do seu peito. Para compensar, o corpo começa a desviar o fluxo sanguíneo das áreas menos críticas, como os músculos dos braços e das pernas, para se concentrar nos órgãos vitais, como o cérebro e o próprio coração. O resultado é essa sensação avassaladora de fraqueza e cansaço. Atividades que antes eram fáceis, como fazer a cama, tomar um duche ou ir às compras, de repente tornam-se maratonas. Se notar que este tipo de cansaço se instalou na sua vida há alguns dias ou semanas, e não há uma razão óbvia para isso, como uma gripe ou uma insônia persistente, não o ignore. Não pense apenas, estou a ficar velho. O seu corpo pode estar a dizer-lhe que o seu motor, o seu coração, está a lutar por combustível. Agora, este cansaço muitas vezes não vem sozinho. Ele pode vir acompanhado do segundo sinal, que é o mais famoso, mas também o mais mal interpretado, um desconforto no peito. Repare que eu disse desconforto e não necessariamente dor. A ideia do ataque cardíaco como uma dor de faca no peito é real, mas para muitas pessoas, especialmente em ataques cardíacos silenciosos, a sensação é muito mais subtil. Pode sentir-se como uma pressão, como se alguém estivesse sentado no seu peito. Pode ser uma sensação de aperto, como se um cinto estivesse a ser apertado à volta do seu tórax. Ou até uma sensação de infartamento ou azia que não passa. O perigo é que é muito fácil confundir isto com problemas digestivos. O Sr. Manuel comeu uma bela feijoada ao almoço e 1 hora depois sente uma pressão no meio do peito,
O primeiro pensamento dele é, claro, foi da comida, comi demais. Ele toma um antiácido, a sensação alivia um pouco, mas depois volta mais tarde enquanto vê televisão. Ele ignora novamente. Este padrão de desconforto que aparece, desaparece e reaparece, especialmente se piorar com um pequeno esforço, é um sinal de alerta gigante. A sensação pode durar apenas alguns minutos ou ser intermitente. Pode senti-la no centro do peito, ligeiramente à esquerda, mas também pode ser uma sensação vaga e difícil de localizar. O que está a acontecer é que uma parte do seu músculo cardíaco não está a receber oxigênio suficiente devido ao bloqueio na artéria. O músculo está a protestar, a enviar sinais de socorro. Aprender a distinguir entre uma simples indigestão e um potencial aviso do coração é crucial. Uma azia normal geralmente melhora com antiácidos e piora quando se deita. Um desconforto cardíaco não melhora com esses remédios e pode ser desencadeado por esforço físico ou estresse emocional. Se sentir um desconforto novo e inexplicável no peito, não arrisque. É sempre melhor ser cauteloso. Este desconforto pode levar diretamente ao nosso terceiro sinal, que é a falta de ar. De repente, subir o lanço de escadas para o seu apartamento, que sempre subiu sem problemas, parece o Everest. Ou talvez esteja apenas a caminhar do quarto para a cozinha e sinta que precisa de parar para recuperar o fôlego. Esta falta de ar, ou dispneia, como é chamada clinicamente, pode ocorrer com ou sem o desconforto no peito. É um sintoma particularmente traiçoeiro porque, mais uma vez, é muito fácil atribuí-lo a outras causas. Estou fora de forma. Ganhei uns quilos a mais ou é desta alergia ao pó? No entanto, quando se trata do coração, a falta de ar tem uma explicação muito específica. Existem duas razões principais para isto acontecer durante um evento cardíaco. A primeira é que o coração, a lutar para funcionar corretamente, não consegue bombear sangue suficiente para os pulmões para que este seja oxigenado e depois distribuído pelo corpo. O seu corpo sente esta falta de oxigênio e a sua resposta instintiva é tentar respirar mais rápido e mais fundo para compensar. A segunda razão é um pouco mais complexa. Quando o coração não bombeia eficientemente, o sangue pode começar a acumular-se nos vasos sanguíneos que vêm dos pulmões para o coração. Esta pressão pode fazer com que o fluido vaze para os próprios pulmões, uma condição chamada edema pulmonar. É como ter os pulmões encharcados, o que torna extremamente difícil respirar. Pode sentir-se como se estivesse a afogar-se em seco. Imagine-se a conversar com um amigo e de repente sentir que não consegue terminar uma frase sem parar para respirar fundo. Ou acordar à meio da noite ofegante, a precisar de se sentar na cama para conseguir respirar melhor. Estes não são sinais normais. São pedidos de ajuda urgentes do seu sistema cardiovascular. Se a falta de ar é nova, se acontece com um esforço mínimo ou mesmo em repouso, e se parece desproporcional à atividade que está a fazer, preste muita atenção. O seu coração e os seus pulmões estão intimamente ligados, e um problema num deles manifesta-se rapidamente no outro. E este desconforto não se limita apenas ao peito ou aos pulmões. Muitas vezes, ele viaja, o que nos leva diretamente ao nosso quarto sinal: dor ou desconforto noutras partes da parte superior do corpo. Esta é uma das razões pelas quais tantos ataques cardíacos são ignorados, porque a dor aparece em locais que nunca associaríamos ao coração. Pode sentir uma dor inexplicável num ou em ambos os braços, sendo o esquerdo o mais clássico, mas não o único. Pode ser uma dor que irradia para as costas, especificamente entre as omoplatas. Pode sentir um desconforto no pescoço ou até no maxilar,
que se assemelha a uma dor de dentes. E muito comumente pode manifestar-se como uma dor na parte superior do abdômen, parecendo uma dor de estômago. Para as mulheres, estes sintomas atípicos são ainda mais frequentes do que a clássica dor no peito. A dona Helena pode acordar com uma dor persistente no ombro direito e nas costas. Ela pensa que dormiu de mau jeito, toma um analgésico e tenta continuar o seu dia. Mas a dor não desaparece completamente e parece piorar quando ela tenta varrer a casa. Ela nunca imaginaria que o seu coração está em perigo. Mas por que é que isto acontece? A resposta está na forma como o nosso sistema nervoso está organizado. Os nervos do coração, dos braços, do pescoço e do maxilar convergem todos para a mesma área da medula espinhal antes de enviarem os seus sinais para o cérebro. O cérebro, ao receber estes sinais de dor vindos do coração, fica um pouco confuso. Ele não está habituado a sentir dor no coração, por isso interpreta mal a origem do sinal e atribui-o a uma área mais familiar, como o braço ou as costas. Chama-se a isto dor referida. É um truque que o nosso cérebro nos prega, mas que pode ter consequências graves se não o soubermos decifrar. Portanto, se tiver uma dor nova e persistente na parte superior do corpo que não consegue explicar por uma lesão ou esforço muscular, especialmente se vier acompanhada de outros sinais como fadiga ou falta de ar, considere a possibilidade de a origem ser o seu coração. Agora, para além da dor, o corpo pode manifestar o seu sofrimento de outras formas mais subtis, o que nos conduz ao quinto sinal: tonturas, vertigens ou suores frios. Imagine que está tranquilamente a ler o jornal e, de repente, sente a cabeça andar à roda. Sente-se fraco, como se fosse desmaiar, e tende-se a agarrar a alguma coisa para não cair. Ao mesmo tempo, pode sentir a sua pele ficar fria e úmida, mesmo que a temperatura da sala esteja agradável. Estes sintomas podem passar em poucos segundos, e a sua primeira reação pode ser pensar: levantei-me demasiado depressa, ou tenho a tensão baixa. Embora essas possam ser as causas, no contexto de um problema cardíaco, a explicação é outra. As tonturas e a sensação de desmaio ocorrem porque o coração danificado ou em esforço não consegue bombear sangue oxigenado suficiente para o cérebro. O cérebro é extremamente sensível a qualquer quebra no fornecimento de oxigênio e reage imediatamente com esta sensação de vertigem. Os suores frios, por sua vez, são uma resposta do seu sistema nervoso autônomo ao estresse extremo que o corpo está a sentir. Quando o coração está em apuros, ele ativa a resposta de luta ou fuga, libertando hormonas como a adrenalina. Isto faz com que os vasos sanguíneos na pele se contraiam, tornando a pele fria e pálida, e as glândulas sudoríparas entram em ação, resultando naquele suor frio e pegajoso. É o mesmo tipo de suor que sentiria numa situação de grande perigo ou choque. Portanto, se de repente se sentir tonto e instável e começar a suar frio sem motivo aparente, o seu corpo não está apenas a ter um mau momento. Ele está a ligar um sistema de alarme primitivo e poderoso. Não o ignore. E esta sensação de mal-estar geral pode muitas vezes centrar-se na zona do estômago, o que nos leva ao sexto sinal, um dos que mais causam confusão: náuseas, indigestão ou dor de estômago. Este é um mestre do disfarce. Pode sentir-se exatamente como se tivesse comido algo estragado ou como se estivesse a desenvolver uma gastroenterite. Pode sentir um enjoo persistente, uma sensação de infartamento ou uma dor aguda na parte superior da barriga. Em alguns casos, pode até levar ao vômito. É incrivelmente fácil e compreensível culpar a última refeição. A dona Alice comeu umas amêijoas ao jantar e, à meio da noite, acorda com náuseas
e uma dor de estômago terrível. Ela está convencida de que foi uma intoxicação alimentar. Mas, ao mesmo tempo, sente um cansaço estranho e uma ligeira falta de ar. A ligação entre estes sintomas pode não ser óbvia, mas é vital. A parte inferior do coração fica muito próxima do diafragma e da parte superior do estômago. Os nervos destas duas áreas estão interligados. Quando a parte inferior do coração sofre por falta de oxigênio, os sinais de dor que envia podem ser facilmente interpretados pelo cérebro como vindo do estômago. Este sintoma é, mais uma vez, particularmente comum em mulheres, mas pode afetar qualquer pessoa. Se tiver sintomas gastrointestinais súbitos e severos, que não parecem estar ligados a nada que tenha comido, e especialmente se eles vierem acompanhados de outros sinais como suores, tonturas ou desconforto no peito ou nas costas, pare e pense. Poderá não ser o seu estômago a queixar-se, mas sim o seu coração a gritar por ajuda da única forma que consegue. Agora, vamos falar do sétimo e último sinal, aquele que prometi que era o mais surpreendente e que muitas vezes é o mais perigoso por ser tão subtil e, ao mesmo tempo, tão avassalador. Trata-se de uma ansiedade súbita ou uma inexplicável sensação de morte iminente. Este não é um sintoma físico no sentido tradicional, mas sim uma resposta psicológica e emocional profunda ao que está a acontecer no seu corpo. Imagine que está sentado a ver o seu programa de televisão favorito, perfeitamente calmo e relaxado. De repente, do nada, uma onda de pavor toma conta de si. Sente um medo intenso, uma certeza de que algo terrível está prestes a acontecer, mas não consegue identificar o porquê. Não é uma preocupação com as contas ou com a família. É um medo visceral, primitivo. O seu coração pode começar a bater mais depressa, pode sentir-se inquieto, mas a característica principal é essa sensação avassaladora de desgraça. Muitas pessoas que sobreviveram a ataques cardíacos descrevem este sentimento de forma muito viva. Dizem que sabiam, a um nível instintivo, que estavam a morrer. Este fenômeno não é histeria nem imaginação, é uma resposta fisiológica real. Durante um ataque cardíaco, o corpo é inundado por hormonas de estresse, como a adrenalina, numa tentativa desesperada de manter o corpo a funcionar. Esta onda química pode ter um efeito profundo no cérebro, desencadeando uma resposta de ansiedade extrema no sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelas emoções e pela sobrevivência. É o alarme final do corpo, um grito de socorro que transcende a dor física. O perigo deste sintoma é que ele pode ser facilmente confundido com um ataque de pânico, especialmente se a pessoa já tiver um historial de ansiedade. No entanto, um ataque de pânico geralmente tem um gatilho, mesmo que subconsciente, e tende a aumentar gradualmente. A ansiedade relacionada com o coração, por outro lado, muitas vezes aparece de repente, como um raio em céu azul, e é acompanhada por essa sensação distinta de que a vida está em perigo. Se alguma vez sentir esta emoção inexplicável e assustadora, leve-a muito a sério. O seu corpo sabe quando está em perigo mortal, e esta pode ser a sua forma de o avisar. Como vimos, os sinais de um ataque cardíaco silencioso são mestres do disfarce. Não se trata apenas daquela dor esmagadora no peito que vemos nos filmes. Pode ser um cansaço que não o deixa sair do sofá, uma falta de ar ao subir as escadas que antes subia a cantar, uma dor estranha no maxilar ou nas costas que atribui a uma noite mal dormida. Pode ser aquela sensação de náusea que culpa no almoço, a tontura súbita que o obriga a agarrar-se a uma parede, ou aquela ansiedade inexplicável que o assalta no meio da tarde. Cada um destes sinais, isoladamente, pode parecer inofensivo, mas quando eles aparecem juntos, ou quando um deles é novo, persistente e inexplicável,
Eles formam um mosaico, uma mensagem que o seu coração está a tentar enviar-lhe. O objetivo deste vídeo não é, de todo, assustá-lo ou fazê-lo viver com medo. Pelo contrário, o objetivo é dar-lhe poder. O poder do conhecimento. Conhecer o seu corpo e aprender a ouvir os seus sinais é a ferramenta mais poderosa que tem para proteger a sua saúde. Aos 60, 70, 80 anos, conhecemos o nosso corpo melhor do que ninguém. Sabemos o que é um dia normal de cansaço e o que é um esgotamento anormal. Sabemos o que é uma azia normal e o que é um desconforto novo e estranho. A mensagem mais importante que quero deixar é esta: confie no seu instinto. Se algo não parece bem, provavelmente não está. Não tenha medo ou vergonha de procurar ajuda. É infinitamente melhor ir ao serviço de urgência e descobrir que foi apenas um alarme falso do que ficar em casa a minimizar os sintomas e arriscar um dano irreversível no seu coração. Cada minuto conta. Lembre-se, cuidar do seu coração é cuidar da sua vida, da sua independência e do tempo precioso que ainda tem para passar com aqueles que ama. Agora, gostaria muito de ouvir a sua história. Já alguma vez sentiu algum destes sinais e hesitou em procurar ajuda? Ou talvez conheça alguém cuja vida foi salva porque reconheceu um destes sintomas subtis a tempo. Partilhar a sua experiência nos comentários abaixo pode ser incrivelmente valioso. A sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa de ler para tomar a decisão certa e procurar ajuda. A sua coragem pode inspirar outra pessoa a não ignorar os sussurros do seu corpo. Se achou este vídeo útil e acredita que esta informação pode ajudar um amigo, um familiar ou um vizinho, por favor, deixe um gosto. Esse simples clique ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que precisam de ouvir esta mensagem. E se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho de notificações. Desta forma, não perderá os nossos próximos vídeos, que são sempre criados a pensar em si para lhe trazer informação clara, prática e encorajadora para viver esta fase da vida com mais saúde, alegria e tranquilidade. Lembre-se sempre, a idade não é uma doença, é um privilégio. E com o conhecimento certo, podemos desfrutar desse privilégio com um coração forte e saudável. Cuide bem de si. Um grande abraço e até a próxima.